E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz, e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da UP SSA 3 do ano de 2023 que fala para a gente o seguinte: verificou-se que o comprimento de onda limite que permite ocorrer o efeito fotoelétrico numa superfície metálica é de 496 nanômetros. Submetendo a mesma superfície a uma luz de comprimento de onda de 400 nanômetros, qual é a energia cinética máxima aproximadamente em eletronvolts dos elétrons ejetados? E aí, quando a gente fala de efeito fotoelétrico, a gente tem que lembrar que a energia cinética desses elétrons vai depender do seguinte: vai depender da energia do fóton, né? Associado àquela luz, aquela onda eletromagnética, menos a função trabalho. E essa energia do fóton, a gente precisa saber que ela vai depender da constante de Planck vezes a frequência da onda. Só que a gente não tem a frequência da onda, então a gente precisa calcular, considerando que isso aqui é uma onda eletromagnética, a gente pode utilizar aqui a velocidade da onda vai depender do seu comprimento vezes a frequência. Então, a frequência, isolando ela vai ser o quê? Ela vai ser justamente a velocidade sobre o comprimento de onda. Beleza. Então a gente precisa primeiro achar a frequência para depois achar a energia do fóton e depois a gente vai ver essa energia ejetada aqui. Então vamos com calma. Primeira coisa de tudo, o comprimento de onda está em nanômetro. Eu vou passar para metro. E isso é bem simples de fazer. A gente sabe que, por exemplo, 496 nanômetros. Como que a gente faz para passar para metro? O nano, ele tem um valor que vale 10 a menos 9. Então, a gente vai ter que o comprimento da onda vai ser justamente 496 vezes 10 a menos 9 metros. E o outro valor foi de 400 nanômetros. E aí, a gente pode passar esse valor justamente para metro, substituindo o nano, né? Então, vai ficar 400 vezes 10 a menos 9 metros. Beleza, a gente já fez a conversão. Deixa eu só dar uma ajeitada, que isso aqui ficou horrível. Vamos lá, gente. Agora a gente vai calcular a frequência mínima para acontecer esse efeito fotoelétrico. E essa frequência mínima vai estar associada ao maior comprimento de onda que ele deu na questão, até porque comprimento de onda e frequência são inversamente proporcionais. Com base nisso, a gente pode dizer o seguinte: a frequência mínima, vou botar como FM, ela vai ser justamente a velocidade da luz sobre o comprimento de onda que ele deu. A velocidade da luz vale 3 vezes 10 elevado à oitava, e o comprimento de onda é aquele maiorzão lá de 496 vezes 10 a menos 9. Então, a gente vai substituir os valores. Observa o seguinte, a gente tem que fazer essa divisão aqui. Bem, não tem um jeito muito agradável de fazer essa divisão. Como que eu vou fazer? Eu vou passar 3 zeros para esse 3 aqui, para ele valer 3.000. Então, ele vai ser o 3.000, e aí eu tiro 3 do expoente aqui do 10 elevado à oitava. Ele vai passar a ser a 10 a 5, divididos por 496 vezes 10 a menos 9. Olha só, a gente tem 3.496. A gente sabe que se aqui fosse 500, a nossa vida ia ficar muito mais fácil, porque 3.000 por 500 é 6. E é justamente isso que a gente vai fazer. A gente vai aproximar o resultado. A gente vai ter aproximadamente 6, porque é a divisão de 3.000 por 500. E essa divisão de potência de base 10, a gente vai ter 10 a 5 por 10 a menos 9. Divisão de potência de mesma base, você repete a base e diminui os expoentes. Então, a gente vai acabar encontrando o quê? 6 vezes 10 elevado a 14, menos com menos é mais, 9 mais 5, 14 Hz. É a frequência limite. E com isso, a gente pode descobrir o valor da função trabalho. E como que a gente vai fazer isso? Observa que ele fala que esse comprimento de onda é o comprimento de onda limite. Significa que os elétrons, quando vai acontecer esse efeito fotoelétrico, eles quase não saem com energia nenhuma. Então, eu vou dizer o seguinte, que nesse caso,
a energia cinética da situação, ela vai ser bem próxima de zero. E a partir disso, utilizando a expressão do efeito fotoelétrico, a gente sabe que a energia cinética, ela tem que ser igual à energia do fóton menos a função trabalho. Como essa energia cinética, ela é quase zero, a gente encontra que a energia do fóton tem que ser igual à função trabalho nessa situação. E essa energia do fóton vai estar associada à frequência de 6 vezes 10 a 14, que foi justamente aquilo que a gente calculou anteriormente. A gente sabe que a energia do fóton depende da constante de Planck e da frequência. E a gente vai fazer esse cálculo agora. Então, vamos lá. A energia do fóton, então, vai depender da constante de Planck vezes a frequência. A constante de Planck, ele deu para a gente qual é o valor? 4,14 vezes 10 a menos 15 elétron-volts. Eu vou usar em elétron-volts porque a resposta está em elétron-volts, tá bom? Então, para a gente já fica mais fácil. E a frequência você pode usar em hertz, porque olha aqui, está em segundo. E a frequência é 1 sobre segundo, é o hertz. Então, você pode usar a frequência conforme você já achou aqui bonitão. Então, a gente vai ter 4,14 vezes 10 a menos 15, correto? Aqui, ó, ele deu esse valor. E a frequência é justamente 6 vezes 10 elevado a 14. Bem, gente, o que você tem que fazer agora? Você tem que calcular isso aqui. Dá para fazer o cálculo bonitinho, como a gente já deu uma roubada aqui, eu não quero ficar roubando em todas as contas, mas a gente sabe que vai dar um valor ligeiramente maior que 24. Fazendo essa continha, você vai encontrar 24,84 e multiplicação de potência de mesma base, a gente vai repetir a base e somar os expoentes. Então, vai ter 14 mais menos 15. Fazendo a conta, com muito carinho, você vai encontrar o seguinte. Você vai encontrar 24,84 vezes 10 elevado a menos 1 elétron-volts. Luiz, por que elétron-volts? Porque a gente está calculando, usando a constante Planck em elétron-volts segundo e a frequência está sendo dada em 1 por segundo. Esse segundo mata esse segundo aqui, a energia fica em elétron-volts, tá bom? Então, a energia do fóton, para essa situação limite, ela é 2,484 elétron-volts. E isso, nesse caso, ela vai ser igual à nossa função trabalho. A partir disso, a gente agora consegue calcular qual vai ser a energia cinética dos elétrons ejetados para esse comprimento de onda aqui. E como que a gente vai fazer isso? Eu vou fazer o mesmo procedimento. A gente precisa primeiro descobrir qual é a frequência dessa onda e depois a gente precisa descobrir qual é a energia do fóton para depois descobrir a energia cinética. Vamos lá, então. A frequência dessa nova situação vai ser dada pela velocidade da luz dividida pelo comprimento de onda. Velocidade da luz é 3 vezes 10 elevado à oitava e o comprimento de onda é 4 vezes 10 a menos 9, porque são 400 nanômetros. Então, na verdade, é 400, né? Perdão. O que eu vou fazer aqui? Novamente, eu vou dar 2 zeros para esse carinha aqui e ele vai passar a ser o 300, né? Antes eu tinha dado 3, estou dando 2 zeros dessa vez. E aí eu vou tirar 2 zeros daqui, vai passar a ser o 10 elevado à sexta, divididos por 400 vezes 10 a menos 9. Posso cortar 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. Isso aqui vai dar 3 por 4, 0,75. Divisão de potência de mesma base, você repete a base e diminui os expoentes, o de cima menos o de baixo. E assim a gente encontra um valor de frequência, se você fizer esse cálculo bonitinho, como 0,75 vezes 10 elevado a 15. Ou, se você preferir, você pode andar com uma casa da vírgula aqui e tirar um do expoente para deixar em notação científica. E assim a gente tem 7,5 vezes 10 a 14 Hz. Legal, Luiz. E aí, faz o que agora? Agora que a gente descobriu a frequência, a gente consegue calcular a energia desse fóton. A energia desse fóton nessa nova situação, representada por linha,
ela vai depender da constante de Planck vezes a frequência. A constante de Planck a gente já usou como 4,14 vezes 10 a menos 15. E a frequência é 7,5 vezes 10 a 14. Bem, agora tem que fazer essa conta aí bonitinho, não tem muito para onde fugir. E aí o que que você pode fazer? Multiplicar, né? É o que tem para fazer. Fazendo essa continha bonitinho, você vai encontrar 31,05 vezes 10 elevados a menos 15 mais 14, tá bom, gente? O que que eu já fiz aqui? Eu já multipliquei esses dois valores, deu o 31, e já juntei essas potências de base 10. Sendo assim, fazendo essa conta, você vai ter o seguinte, você vai ter 31,05 vezes 10 elevado a menos 1. Esse 10 a menos 1 significa que você pode andar com a vírgula uma casinha para a esquerda, e aí você vai ter o 33,105 elétron-volts de energia. A gente quer saber qual é a energia que os elétrons vão adquirir em elétrons-volts, aproximadamente. E essa energia cinética, que ela vai ser dada pela energia do fóton, menos a função trabalho. Com base nisso, o que a gente pode fazer? Substituir os valores. O valor da energia do fóton é 3,105 e a energia da função trabalho é 2,484. E agora a gente só precisa fazer esse cálculo. Fazendo essa continha, você vai encontrar 0,621 elétron-volts de energia. E com base nisso, a gente vai encontrar o gabarito na letra A, bonitão aqui. Show de bola? E assim a gente encerra essa questão. Eu vou ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!